Opa, galera, beleza? Vamos lá dar continuidade ao nosso aulão do raio-x, né? A gente teve um problemazinho na primeira aula, foi problema de conexão, beleza, galera? A minha internet estava lenta, saiu um pouco travado. Só que no aulão que vem eu vou mandar aumentar a internet aqui de casa para 25, certo? A gente não vai ter esse problema na outra conexão. Aí o que eu estou fazendo? Eu vou regravar a aula, beleza? Só que agora vai ficar mais top, viu? Pode ter certeza. Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu fiz um cronogramazinho aqui pra gente, certo? Então, vamos ver aqui o primeiro dia, né? Que é hoje. Hoje é domingo, a aula foi ontem, só que saiu um pouco ruim, eu tô regravando. Aí eu espero que vocês gostem. Eu postei lá no meu Facebook que eu tava regravando, certo? Se vocês gostarem dessa aula, se ela tiver boa, qualidade boa, vocês comentem lá. Thiago, saiu legal, lá na minha postagem, certo? Pra eu poder saber. Beleza? Primeiro dia. Como é que a gente vai trabalhar? No aulão raio-x eu prometi o quê? Que a gente ia achar a sua prova nesse aulão, certo? E quando eu prometo, eu cumpro, certo? Então, missão dada é missão cumprida, certo? Pessoal, vai começar uma turma especial só de resolução, viu? É a turma aí, Agente Classe A, que eu tinha prometido. Vai ser um curso fora a parte. Vai ser um curso mais avançado, certo? Para quem já está avançado. Vai ter duração de 2 semanas, todo dia com resolução. Então, se você for fazer, você já guarda a sua vaga comigo, certo? Porque já tem muita gente. Vai custar R$ 60, pessoal. 2 semanas, beleza? Só de exercício. Então, vamos lá. O primeiro dia vai ser resolução de questões de provas já aplicadas. Por que de provas já aplicadas? Ora, pessoal, tem um grande índice da OCP copiar as questões das provas passadas, porque é o primeiro concurso dela para a polícia e é o primeiro concurso da OCP que ela vai fazer estilo certo ou errado. Então os advogados lá que vão elaborar a tua prova de legislação com certeza vai fazer isso daqui, certo? Eu tenho certeza. Então só nesse primeiro dia a gente pode acertar a tua prova toda ou pode acertar metade, certo? É relativo. Então a gente vai resolver prova de oficial da PM, BM 2014, soldado PMBM 2012, 2008 e as outras, certo? E no segundo dia vai ser minhas questões elaboradas, vai estar no nível mais alto, né, um negócio mais esticado, né, e vai abranger a lei complementar 98, beleza? Então aqui vai ser o nosso cronograma. Então prazer, sou o Thiago Oliveira, vamos começar, certo? Pessoal, essa primeira prova aqui é para soldado, certo? Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Então vamos devagar, certo? Não tem pressa, eu vou explicar bem direitinho para vocês cada questão, bem direitinho no passo a passo. Com base no Código Disciplinar, né? Puxa uma setinha aqui do Código Disciplinar, que é a 13.407. É muito bom você saber o nome das leis, certo? De 2003. Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, julgue os itens a seguir. Em face do silêncio do Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará quanto à matéria pertinente, é proibido aos bombeiros militares da ativa o direito de opinar, o direito de promover manifestações coletivas para reivindicar melhoria nas condições de trabalho. Então, pessoal, ele está dizendo aqui, vamos marcar direitinho, que é permitido ao bombeiro da ativa o direito de opinar, o direito de promover manifestações coletivas. A gente sabe que essa questão ela está correta, porque pelo contrário, é vedado, certo? O artigo 8º veda isso. Então, pessoal, a prova sempre cai artigo 8º. Pessoal, é certeza, é 100%, sempre cai o artigo 8º. E eu sempre estou repetindo isso. Então, pessoal, os militares da ativa é proibido, é vedado qualquer tipo de manifestação, seja manifestação coletiva sobre atos de superiores, seja de caráter reivindicatório ou de cunho político partidário. Marca aí no caderninho de vocês, anotem. É proibido, é vedado, que ele diz que é permitido, prova de soldado do bombeiro, sujeitando-se às manifestações de caráter individual ao preceito desse código. Tiago, eu entendi que é vedado ao ativo, tudo bem, memorizei. E o pobre rei do inativo, onde é que ele entra aí? Pessoal, o inativo ele é assegurado de opinar, né, de dar sua opinião sobre assunto político, certo? Ele tem direito de externar seu pensamento e conceito ideológico desde que seja de interesse público, certo? Só que ele deve observar os preceitos da ética militar e preservar
os valores militares em suas manifestações essenciais. Por que que ele diz isso? Se um desses seus conceitos ele vier a ferir os valores militares, né, a vulnerar aí os valores, né, a disciplina, ele vai estar cometendo o que? Infração. Então ele tem que observar a ética militar. Então lembrou o ativo é proibido de manifestações coletivas sobre atos de superiores, de caráter reivindicatório e de cunho político partidário. E o inativo, ele tem o direito de opinar sua opinião, certo? Filosófica, ideológica, né? Só que, né, seja de interesse público, só que tem que observar os preceitos e os valores, né, da ética militar, certo? Vamos lá para 51, para 52. A disciplina, a hierarquia, o heroísmo e o patriotismo constituem valores militares inerentes ao Corpo de Bombeiro. Eu vivo explicando aqui para o pessoal do meu curso. Pessoal do meu curso, um abraço para vocês aí, para todo mundo do curso, certo? Desculpa aí pela transmissão da aula passada, queria pedir meu perdão para vocês, certo? Adoro vocês, são meus alunos lindos. Então vamos lá. O artigo 7 fala dos valores, o oitavo dos deveres. A gente sabe que a gente já sabe isso porque eu vivo falando. Então ele vem falar dos valores fundamentais, certo? Aqui ele falou que a disciplina, a hierarquia, o heroísmo e o patriotismo são valores, certo? Fundamentais. Mas vamos ver, né? A gente tem aqui o patriotismo, o civismo, a hierarquia e a disciplina, que são nossos pilares institucionais, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Você não necessariamente precisa saber decorar todos em ordem. Você só precisa saber a que existe. Se a gente for pegar aqui o heroísmo, tem heroísmo aqui? Não tem. Agora, se a gente pegar a disciplina e a hierarquia, claro que tem. São nossos pilares institucionais. Se a gente pegar o patriotismo, é o primeiro. Então, essa questão se torna errada porque ela criou um valor que não está expresso em lei. O heroísmo poderia ser considerado um valor? Pode, mas está expresso em lei? Não está. Então, está errado. Certo? Questão errada. Então vocês têm que prestar atenção. Precisa saber todos? Não. O máximo que a lei vai fazer é inventar um valor que não existe. De tanto tu ler a lei, tu vai matar na hora. Então não se preocupem, certo? A expulsão, a demissão, a custódia disciplinar e a repreensão são sanções disciplinares aplicáveis a membro do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. Ora, pessoal, artigo 14, certo? As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, grau ou função que ocupam, são. Vamos conferir. Ele falou primeiro expulsão. Está aqui a expulsão. Lembrem do para preceder. Demissão. A gente tem aqui a demissão. A custódia disciplinar. E a repreensão. Pessoal, isso aqui não se aplica tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros? Sim. Então, são sanções disciplinares sem aplicável a membro do Corpo de Bombeiro, correto, certo? Então, a expulsão a gente sabe que só se aplica à praça, a demissão se aplica tanto à praça quanto ao oficial, a custódia é qualquer um, certo? Então, é uma questão simples, você vê que é uma prova de soldado, né, do Corpo de Bombeiro e não está lá tão difícil. Aqui é uma questão que fala do lobby, né, que não cai na nossa prova, que é a lei de organização básica, mas é bom a gente ver isso aqui. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, escolhido privativamente entre os coronéis combatentes ativos, possuidores dos requisitos exigidos, é nomeado pelo governador do estado. Essa questão pré-feita de prova, ela está anulada. Então, por isso mesmo que eu vou passar a atualização. O comandante-geral agora se chama coronel-comandante-geral. Ele não é mais um cargo em comissão, ele é um cargo efetivo, mas não deixa de ser de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. Então ele vai escolher lá o coronel, que tem mais de 25 anos de serviço, que tenha prestado serviços relevantes, certo? E vai poder nomear esse coronel comandante geral, certo? Ele vai ter o seu salário de comandante geral incorporado. Agora é um posto, certo? Faz parte ali da escala hierárquica. Ele está ali acima do coronel, certo? Então, só para passar essa atualização para vocês, para quem não está ligado ainda. Os bombeiros da reserva e os reformados do Corpo de Bombeiro compõem o pessoal inativo dessa corporação. Simples, né, pessoal? O artigo 3 ele é bem claro. Somente poderão estar em uma das seguintes situações, os militares. Ou ele é ativo ou ele é inativo. Quem são os inativos? A gente tem o militar da reserva remunerada, como tem da questão, e os reformados também, como tem na questão. Esses compõem os inativos da corporação. Certo? Qual é a diferença do militar da reserva remunerada e o reformado? O militar da reserva remunerada é como se fosse no jogo de futebol.
ele está no banco de reserva. A qualquer momento, se fizer necessário seus conhecimentos técnicos e especializados, ele pode ser chamado para o jogo, não pode? Pode, da mesma forma. Os componentes da reserva remunerada, certo? Eles estão sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa. O reformado nem no banco de reserva ele está, certo? Ele está definitivamente inabilitado para prestar serviço na ativa, mas recebe sua remuneração normalmente. Quem são os ativos? Ora, os ativos são os militares estaduais de carreira. A carreira é privativa do pessoal da ativa, só quem tem carreira é o ativo. O inativo ele não possui carreira. Os cadetes e alunos soldados já são ativos, certo? Já são considerados ativos para efeito de prova. Não vá pelo edital, que o edital não cai na sua prova, né? O edital diz o que cai na sua prova, né? Então é diferente. Os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania, complementar do corpo de bombeiros, certo? Os componentes da reserva remunerada. Que doideira é essa, Thiago? Tu acabou de falar que a reserva remunerada é inativa. Só que ó, a palavrinha, quando convocados. Por quê? Porque ele tem os mesmos direitos e deveres do da ativa. Por isso que ele coloca aqui que os componentes da reserva remunerada são ativos quando convocados. Ok? Vamos para 57. Pessoal, vamos ler aqui, né? Aqui começa a prova de oficial, certo? Aqui já é a prova de oficial. Bombeiro militar, que vai subir um pouquinho o nível, certo, pessoal? Vamos lá. O círculo de oficiais superiores. Vamos fazer aqui o círculo dos oficiais superiores. Vou botar só uns superiores aqui, certo? Vou fazer aqui. Quem é que a gente tem aqui logo acima, pessoal, nos oficiais superiores? A gente tem o céu. Comandante geral. Não vão esquecer desse pobre. Logo abaixo a gente tem o céu. Certo? Coronel aqui, para quem não sabe o que é céu. Aí abaixo a gente tem quem, pessoal? Tenente céu. E aqui, pessoal, quem é que a gente tem? A gente tem o Major. Major Natan. E abaixo a gente tem quem? Tem o Capitão, mas o Capitão é oficial superior? Não é. Então quem são os superiores, pessoal? Major, Tenente Coronel, Coronel e o Coronel Comandante Geral. E o Capitão é o que, pessoal? O Capitão, ele é oficial intermediário. Vou botar só um int. A gente tem aqui o Capitão, ele é oficial intermediário. Só tem um capitão de intermediário. Só tem um capitão, certo? E os tenentes, eles são oficiais subalternos, certo? Subalternos. Vou comprar a canetinha digital. Subalternos. A gente tem aqui o primeiro e o segundo tenente. Então, pessoal, os oficiais, eles se dividem. Tem os oficiais subalternos, os intermediários e os superiores. Isso aqui vai servir para quê? Ora, se um dia, né, vamos supor, um capitão aqui foi recolhido transitoriamente, certo? Vai ficar preso. Ele vai ficar na cela junto com quem? Com os oficiais superiores ou com os oficiais subalternos? Ele vai ficar junto com os oficiais intermediários, certo? A prisão ela é ocupada de acordo com o seu círculo hierárquico, certo? Ele vai ficar com os capitães, conforme o artigo 26 que fala lá do recolhimento transitório, né? Então isso aqui é a questão de hierarquia. Então lembrou dos subalternos, primeiro e segundo tenente, o intermediário está ali o capitão sozinho, certo? E os superiores, major, tenente coronel, coronel e o nosso coronel comandante geral. Vamos ler agora a 57. O círculo dos oficiais superiores é composto por oficiais do posto de coronel, tenente coronel e major. É porque nesse tempo aqui não tinha o coronel comandante geral, né? Mas essas questões estariam corretas, certo? Na época que foi dada essa prova. O círculo dos oficiais subalternos, por seu turno, é composto por oficiais com graduação. Opa! Existe graduação ou posto de primeiro tenente? Posto, né, pessoal? Segundo tenente e subtenente. Subtenente é praça, não é oficial. Questão totalmente errada. Vamos para 58, papos. No Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará, as responsabilidades dos praças
especificadamente a dos cabos e soldados. Opa, ele quer saber o que é a responsabilidade e a função dos cabos e soldados. A gente sabe que eles são responsáveis essencialmente pela execução. Concernem as atividades de execução, correto, ao passo que as responsabilidades dos oficiais referem-se ao comando, à chefia e à direção das organizações militares estaduais de bombeiro. Pessoal, questão linda. Cabos e soldados, essencialmente... Pronto, pessoal, como eu falei, o círculo dos oficiais. Os círculos hierárquicos das praças são o círculo dos cabos e soldados e o círculo dos subtenentes e sargentos. Precisa falar mais alguma coisa? Acho que não. Então, os cabos e soldados, eles são essencialmente responsáveis pela execução. E os subtenentes e sargentos, Tiago? Os subtenentes e sargentos, eles vão auxiliar as atividades dos oficiais, né? Na instrução, né? Na capacitação, né? Do pessoal. Então, eles vão auxiliar. Eles têm atividades parecidas com a dos oficiais, mas vão só auxiliar, certo? Mas é parecido. E os oficiais, certo? Ao longo da carreira, eles são preparados para o exercício de comando, chefia e direção das organizações militares estaduais. Falou do oficial, o oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, chefia e da direção das organizações militares estaduais. Já os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, na capacitação do pessoal, no emprego dos meios, na instrução, na administração, no comando de fações. Quando você for fazer o seu curso de formação lá na ES, você vai ver que vai ter um monitor, né, que pode ser um subtenente. Você vai ver como é que se aplica a lei. E o POB-RE dos cabos soldados, eles são o foguete, né, da corporação. Eles são essencialmente responsáveis pela execução, que são vocês. Ok? Então a 58 questão perfeita. Vamos para a 59. Os bombeiros militares têm direito a afastamento de 8 dias para núpcias, 8 dias para luto e 30 dias para a instalação. A instalação, pessoal, a gente sabe que ela é até 10 dias, certo? 30 dias é trânsito. E é até, pessoal, é até. A instalação é até 10 dias. É obrigado a ser 10 dias? Não, a lei dá a palavra até. Pode ser 8, pode ser 7, ok? E o trânsito, ele é até 30 dias. É obrigado a ser 30 dias? Não, é até 30 dias. Pode ser 20, vai depender muito. Pessoal, o que você precisa saber sobre instalação e trânsito? É concedido ao militar quando ele vai mudar de sede. Ora, se ele está aqui em Fortaleza, ele vai ser transferido lá para Quixeramobim. Ele tem que se mudar para lá. Então ele vai ter direito ao trânsito de Fortaleza até Quixeramobim, instalação, que é para ele se instalar lá em Quixeramobim, certo? Mais nada você não precisa saber, você não precisa se aprofundar nisso aqui, porque não tem na nossa lei, certo? Agora você tem que saber o prazo, instalação é até 10 dias e trânsito é até 30 dias, certo? E mesmo que aqui tivesse no lugar de instalação trânsito, ainda estaria correto. Por quê? Porque até 30 dias para trânsito, ele botou 30 dias fechado, tá errado. É o afastamento de 8 dias para núpcias, correto? E 8 dias para luto, aqui está correto. Núpcias é quando o militar vai contrair o matrimônio, ele vai se casar. Só que aqui no caso das núpcias, pessoal, ele tem que solicitar antecipadamente a data do evento, certo? Para poder ser concedido. Se ele fizer logo de uma vez, sem avisar o comandante, ele até vai ele até vai se afastar, mas ele vai responder, pessoal. Ele vai responder. Por que ele vai responder? Porque a lei exige que ele solicite antecipadamente, certo? Então aqui é quando o militar vai contrair o matrimônio e vai se casar, certo? Vai acabar com a vida dele, né? Se casando. E o luto, pessoal, o luto precisa falar antecipadamente? Não, né? Não tem como, né? Assim que a autoridade que você tiver subordinado tomar conhecimento, certo? De que alguns membros da sua família morreu, você já tem direito ao luto. Que membros da família são esses? Você tem que decorar. Pais, irmão, cônjuge, companheiro, filhos e sogros, certo? Até quando a desgraça da sogra morre, ó, você tem direito, né, para você fazer aquela churrascada, né, chamar os amigos para fazer um churrasco, beber. Então você tem 8 dias aí para fazer isso, certo? Então vamos para a próxima. Em determinado final de semana, a gente está entrando aqui na prova de oficial BM, aí vai subir um pouquinho o nível, certo? Vai subir um pouquinho. Em determinado final de semana, um tenente e sua guarnição que estavam de serviço ingeriram bebida alcoólica em comemoração ao aniversário de um dos integrantes da equipe. No primeiro dia útil seguinte, ao tomar conhecimento do ocorrido, o comandante da organização militar instaurou o procedimento administrativo e, afinal, advertiu verbalmente todos os militares envolvidos.
Tendo em vista que nenhum dos militares possuía registro de punições anterior em seus assentamentos, é correto afirmar que a advertência foi a sanção adequada. Vamos analisar comigo, pessoal. O tenente e sua guarnição geralmente lá são 6, né, 6 militares, 6 até 11, né, que estavam de serviço. Você tem que prestar atenção. Eles estavam de serviço, ingeriram bebida alcoólica. Pessoal, ingerir bebida alcoólica quando em serviço é transgressão grave, certo? Então você tem que fazer até aqui, é transgressão grave isso aqui. Aí no primeiro dia, ao tomar conhecimento do ocorrido, o comandante da organização instaurou o procedimento correto e ao final advertiu. Pessoal, a advertência ela se aplica às faltas de que natureza? A leve, pessoal. Daqui você já para essa questão. Ela está errada, certo? Não foi aplicada de maneira adequada. Ó. Quando você ingere bebida alcoólica, quando em serviço ou se você apresentar alcoolizado para prestar, você está cometendo grave. Se ele aplicar uma advertência aqui nessa transgressão grave, vai ter que ser anulada, é incompatível, né? Não condiz, ok? Então, pessoal, essa questão aí você vai marcar ela como uma questão errada, viu? Questão para oficial do Corpo de Bombeiro. No quartel do Corpo de Bombeiro, houve indício que um tenente havia assumido compromisso no comércio local em nome da corporação sem estar devidamente autorizado. Opa, pessoal, aqui é transgressão média, certo? Se o militar ele assumir compromisso, né, em nome da corporação sem estar autorizado, ele comete transgressão média, é média, certo? Então aqui houve indícios, né? Ao ser questionado acerca do fato, o oficial, ao negar a autoria, apresentou comportamento agressivo e violento, pondo em risco a vida dele e a vida de terceiros. Opa! O recolhimento transitório, artigo 26 da 13.407. Nessa situação, o comandante da organização poderia recolher transitoriamente, mesmo sem nota de punição publicada em boletim, pois esse recolhimento não constitui sanção disciplinar. Porra, galera, essa questão tá linda, viu? Tá corretíssima. Pessoal, primeiro, assumir compromisso em nome da corporação ou representar em qualquer ato sem estar devidamente autorizado é médio. Então aqui a gente tem a nossa combinação, não tem? A gente tem indícios de autoria de transgressão, combinado com o que aqui, pessoal? Com agressivo e violento, pondo em risco a própria vida e a vida de terceiros. Aqui já é um motivo para se tomar, já pode ser tomado aquela medida excepcional de recolhimento transitório. Pode. Aí ele diz o quê? Sem nota de punição publicada em boletim. Vamos relembrar. Recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, sendo medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar, consistente no quê? No desarmamento e recolhimento do militar para onde? Pessoal, a prisão. Sem nota de punição publicada em boletim, podendo, né, ser excepcionalmente adotada quando houver fortes indícios de autoria de crime ou de transgressão e a medida for necessária. Aí tem a combinação. No nosso caso, agressivo e violento, pondo em risco a própria vida de terceiros. Correto, pessoal. Linda essa questão, viu? Ele pode estar também sob efeito de substâncias entorpecentes, né? Tiver alcoolizada ou até mesmo para o bom andamento das investigações, né? Você vê que fala muito de tenente, né, pessoal? Aqui, porque aqui é a prova para tenente, certo? Um tenente, em razão do nascimento de seu filho, está em gozo de licença paternidade, que a gente sabe que é 10 dias, a contar da data do natalício. Corretíssimo até aqui. Nessa situação, se durante esse período o oficial for indiciado em inquérito, a licença poderá ser interrompida. Perfeito, pessoal, perfeito. Questão linda, perfeito. Tá correto. Pessoal, quando se fala de licença, ela pode ser interrompida de duas maneiras, certo? Ou você pede para ser interrompida, ou você se encaixa em em um dos incisos do artigo 64. Então a licença ela pode ser interrompida a pedido ou na situação. Vou dar o bizu. Primeiro caso, pessoal, é quando for em um estado especial de estado, ou seja, decretação de situação de emergência, calamidade pública, estado de guerra, de sítio, de defesa, certo? Ou então quando implique no direito de vida militar, né? Ou seja, quando tiver restrição de liberdade, certo? Terceiro caso, quando for caso de punição disciplinar, para cumprir uma punição disciplinar, certo? Só que é determinado pelo comandante geral, ok? E em caso de flagrante, é óbvio, pessoal, decretação de prisão por autoridade judiciária.
E o caso da nossa questão, em caso de indiciação em inquérito policial militar, recebimento de denúncia ou pronúncia criminal a juiz da autoridade competente. Então, pessoal, se ele for indiciado em inquérito policial militar, a licença pode ser interrompida sim, conforme o artigo 64. A nossa questão aí está correta. A interrupção da licença para tratamento de saúde dependente para cumprimento de punição que importe restrição de liberdade individual será regulada em lei específica. Por que ele diz isso? Porque quando o militar ele tira a licença para tratar de saúde dependente, ele está cuidando de uma pessoa que realmente depende dele e que no caso não tinha como ele trabalhar ao mesmo tempo e prestar apoio a essa pessoa, a esse familiar. A gente lembra que a licença para tratar de saúde dependente, o militar ele tem todos os seus direitos durante os 6 primeiros meses. Ele conta como serviço, ele recebe sua remuneração. Agora a gente sabe que excedeu os 6 meses, fica como se fosse um L-tipo. Então, pessoal, quando se vai se interromper essa licença para tratar de saúde independente, aí tem que se olhar uma lei específica, né, que dê lá as regras, porque aquele dependente precisa dele, certo? Precisa dele porque justamente o nome licença para tratar de saúde dependente. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Agora a gente vai entrar na prova de oficial da PMCE, que teve em 2014, certo? Em janeiro do ano corrente, os 3 militares da PMCE a seguir elencados envolveram em ato considerado transgressão disciplinar grave contra a corporação. Muito massa essa questão. A gente tem o sargento Pedro aqui, vamos botar aqui. Sargento Pedro. Que desde 2010 exerce a função de deputado estadual. Então aqui ele é deputado estadual. E a gente tem aqui o sargento Luiz. Certo? Que se encontra na reserva. Ele é da reserva remunerada. E ele não exerce qualquer outra função, certo? Então ele é só da reserva remunerada. E a gente tem aqui o cabo Silvio, né? Que é militar na ativa. Então esse aqui é ativo. Nessa situação, a Lei 13.407 aplica-se apenas ao cabo Silvio. Questão errada. O deputado estadual está isento do Código Disciplinar? Tá, certo? Ele não responde porque ele tem um cargo eletivo. O sargento Luiz ele é da reserva remunerada, então ele vai também ser responsabilizado. O cabo Silvio também porque é ativo, certo? Então essa questão é fácil. Quem é que está sujeito ao Código Disciplinar? Os ativos e os militares da reserva remunerada. Quem é que está isento? Magistrados da Justiça Militar, que vai compor aquele Conselho de Justiça, certo? Aqueles 4 oficiais, presididos pelo juiz de direito, os reformados do Estado e os militares ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, beleza? 60 aqui. André Hermes e Joaquim, oficiais da PMCE, cujas idades correspondem respectivamente a X, X mais 1 e X menos 1, receberam as seguintes promoções. Então eles são coronéis atualmente, né? Nessa situação, a ordem decrescente de cima para baixo. De antiguidade entre eles no posto de coronel é a seguinte. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ora, a gente vai ver aqui o artigo 4 que fala da antiguidade. Lembrou de antiguidade, pessoal? Só ocorre em igualdade de posto ou graduação e é definido sucessivamente, ou seja, em ordem. Vamos ver em ordem, vamos ver a data da última promoção primeiro. Então a data da última promoção do André, do Hermes e do Joaquim foi em dezembro de 2011, né? A data da última promoção, e eles foram promovidos da mesma data. Dá para saber quem é o mais antigo? Não dá, porque eles empataram. Então eu vou olhar a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Quem prevalece nos graus hierárquicos anteriores? A gente vê que o André ele foi promovido primeiro a tenente-coronel, né? Então prevalece o André como mais... Vamos fazer a ordem crescente, né? O André aqui é o mais antigo. O André. Vamos botar... Não, vou botar só... Vamos fazer mais direitinho aqui, porque... Vou botar só o A. Então seria o André o mais antigo. O Hermes e o Joaquim empataram. Dá para continuar vendo a prevalência dos graus hierárquicos anteriores? Dá. A gente vê que o Hermes ele prevalece aqui, né, no posto de major. Então aqui viria o Hermes.
E por último, o pobre rédeo Joaquim. Então essa é a ordem. Ele quer a decrescente, né? Então seria Joaquim, Hermes e André. Então ele diz que é Hermes, André e Joaquim, certo? Questão errada, a 60, sem marca aí errada. Olha como é uma questão simples. Se empatasse de novo, você ia fazendo até não dar mais. Depois você olhar a classificação no curso de formação e habilitação, data de nomeação e por último a maior idade, até você achar, certo? Um tenente da PMCE, durante deslocamento em viatura policial, acionou desnecessariamente a sirene de sua viatura, que é transgressão leve. Tendo a autoridade responsável, após o devido processo legal, caracterizado o fato como transgressão disciplinar leve, razão pelo que lhe aplicou repreensão como sanção. Cabe repreensão, pessoal? Repreensão se aplicar que é a leve e média, correto? Nessa situação, a penalidade terá sido corretamente aplicada se tiver sido realizada por escrito, com publicação em boletim e averbação nos assentamentos individuais referido ao oficial. Pessoal, questão muito bem elaborada. A CESP elabora muito bem suas questões. O meu medo é da OCP não elaborar direitinho. Por isso que eu digo que a OCP vai copiar muitas. Acionada desnecessariamente a sirene da viatura, policial bombeirística, transgressão leve. Cabe o quê? Cabe uma repreensão? Cabe. Caberia uma advertência? Também caberia. A repreensão é feita por escrito, certo? É publicada em boletim e averbada nos assentamentos individuais do militar. E essa sanção, ela se aplica tanto às faltas leves quanto médias. Então aqui tem toda a legalidade do fato. O pessoal está correto aqui. Um tenente da PMCE foi punido disciplinarmente por não ter tido o devido selo com os bens pertencentes ao patrimônio público que estavam sob sua responsabilidade. Nessa situação, se estiver convencido de que sua punição foi injusta, o tenente poderá interpor recurso hierárquico precedido do pedido de reconsideração de ato. Correto, pessoal. Por que é precedido? Primeiro ele vai pedir o pedido de reconsideração de ato e depois ele entra com recurso hierárquico, certo? A gente tem aqui os recursos disciplinares. Quando é que vai se usar um recurso? O militar do Estado. Pessoal, isso aqui só vale para o procedimento, certo? Lá tem os recursos próprios, certo? Nos outros processos regulares. O militar que considerar a si próprio a subordinado seu ou a serviço sob sua responsabilidade prejudicado, ofendido ou injustiçado por ato superior hierárquico, poderá interpor recursos disciplinares. Que recursos disciplinares são esses? Primeiro ele tem que pedir o pedido de reconsideração de ato, ou seja, ele vai pedir para a própria autoridade que aplicou a punição reexaminar, certo? Ela vai reexaminar para ver se aplicou ou não. Se ela continuar aplicando a punição, se ela ratificar, se ela confirmar, aí ele ainda pode recorrer de novo. Ou seja, sob a solução aqui da reconsideração de ato, certo? Ele já pode entrar aqui com recurso hierárquico, que agora ele vai pedir para a autoridade superior de quem não reconsiderou o ato para poder reexaminar, certo? Para ver se aplicou ou não, certo? Aqui o recurso hierárquico vai ser dado à autoridade superior daquela que não reconsiderou o ato. Então aqui realmente o recurso hierárquico ele é precedido de pedido de reconsideração de ato. A questão fica corretíssima. Vamos para 63. Em determinada operação policial, um sargento da PMCE foi ferido e durante o ano subsequente inteiro permaneceu em tratamento de saúde. Após esse período, ele foi afastado temporariamente do serviço ativo por ter sido julgado incapaz temporariamente. Nessa situação, ele passará a situação de excedente? Não, pessoal, não é excedente. Aqui ele vai passar a situação de AG, ou seja, agregado. Ele vai ser militar ativo, mas não ocupa vaga na sua escala hierárquica nem número, certo? Ele permanece sem número. A agregação, pessoal, ela foi feita para quê? Para relação à vaga, ou seja, o cara nem tá trabalhando, né? E tá ocupando vaga não tem sentido. Por isso que tem o militar agregado, certo? Ele tá afastado e ele deixa de ocupar a vaga para dar espaço para os outros. Então, o que é agregação? A agregação é o militar ativo que deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica por um dos motivos previstos no artigo 172, que são vários. Nela permanecendo sem número. Então, a gente tem esse caso aqui, ó. Ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde, ele vai ficar agregado. Quem agrega é o comandante geral. Então, não é excedente. Excedente é quando o militar ultrapassa o efetivo fixado em lei. Ele fica na condição de excedente, certo? Vamos para 65. Um capitão da PMCE, com 9 anos de efetivo serviço,
requereu à autoridade responsável licença para tratar de interesse particular por período de 2 anos. Nessa situação, a licença poderá ser-lhe concedida somente se o afastamento do serviço pelo período requerido for contínuo. Pessoal, questão errada. Ele nem pode pedir a LTIP. Por quê? Porque ele tem 9 anos de efetivo serviço. Certo? A gente sabe que o militar, para ele poder requerer a LTIP, ele tem que ter 10 anos, mais de 10 anos de efetivo serviço. É 10 anos ou mais? Não. É mais de 10 anos, do jeito que está na lei. O que é LTIP? Ora, o que é? Não dá para dizer o que é. LTIP, o militar vai pedir para fazer o que ele quiser. Ele vai pedir para descansar, para viajar, né? Só que tu acabou de entrar na corporação, tu já pode pedir a licença para tratar de interesse particular? Não, não é assim não. Tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço. A licença para tratar de interesse particular é autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos. É obrigado tu tirar os 2 anos de uma vez? Não. Pode ser contínuos ou não, é tu que sabe. Concedida ao militar estadual com 10 anos ou mais de efetivo serviço que requerer com essa finalidade, implicando em prejuízo da remuneração, da contagem de tempo de serviço e contribuição de antiguidade oposto na graduação. Eu te pergunto, o militar que ele tirar a LTIP, ele fica agregado, pessoal? O militar que tirar a LTIP, pessoal, após 6 meses, certo, aí de LTIP, aí o militar fica na condição de agregado, certo? Tanto faz a LTIP ou a licença para tratar de saúde dependente, certo? Após 6 meses, ele vai ficar aí na condição de agregado, né? Porque está afastado, fica sem vaga, ativo, mas sem vaga, certo? Então aqui a 65 está errado. Vamos para 66. Em razão de seus conhecimentos técnicos, certo? Um tenente-coronel que estava na reserva remunerada foi convocado pela PMCE. Nessa situação, o referido oficial passará durante o período da convocação a situação de militar da ativa. Questão linda, corretíssima. Tiago, mas ele fala que foi convocado pela PMCE, né? Pelo governador do estado? Mas não deixa a questão errada, certo? Não deixa. Então, quando é que o militar da reserva ele pode ser convocado? Vamos ler comigo o artigo 6º. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado. Então, é ato do governador do estado chamar esse militar para o serviço ativo. Quando é que isso vai acontecer? Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar e não houver no momento no serviço ativo militar habilitado para exercer a função vaga existente na corporação. Pessoal, o militar designado ele tem os mesmos direitos e deveres do da ativa, certo? Em igual situação hierárquica. Ele só não concorre à promoção, certo? Só que conta como tempo de efetivo serviço normalmente. E para designação, pessoal, tem que ser ouvido a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Administração. Então aqui a gente falou quando ele é chamado voluntariamente, certo? Ele pode ser chamado à força contra a vontade dele, ele tem que, mesmo que não queira, ter um caso sim. Em caso de calamidade pública, de estado de guerra, certo? Ele pode ser chamado para o serviço ativo e tem que ir, certo? Ele não é voluntário, ele tem que ir porque tem que ir, certo? Então só nessas situações especiais ele pode ser convocado ao serviço ativo ex officio, à força. E tem o da guarda patrimonial, que a gente vai ver na questão a seguir, mais na frente. Tendo passado a reserva remunerada da PMCE, um primeiro-tenente requereu à autoridade responsável a concessão do porte de arma de fogo. Mas seu requerimento lhe foi indeferido sob a alegação de ele estar na inatividade. Muita gente parou aqui e errou essa questão, mas tem que ler até o final. Nessa situação, caberá recurso contra tal indeferimento, pois ainda que não esteja no serviço ativo, o referido militar tem direito ao porte requerido. Pessoal, questão correta. Não importa se é ativo, se é inativo, se é bombeiro, se é PM, se é oficial, se é praça. Todo militar estadual ele tem direito ao porte de arma, a não ser que ele tenha sido inativado por alienação mental. Aí ele não pode ter o porte de arma, mas a questão não entra nesse mérito, certo? Então, o porte de arma ele é um direito do oficial em serviço ativo ou em inatividade, certo? Salvo por medida administrativa e acautelatória de interesse social, aplicada pelo controlador. Quem controla o poste de arma do oficial é o controlador. Já o poste de arma da praça, quem controla é o comandante geral. Lembre disso, certo? Então, quando for inativação proveniente de alienação mental, tu vai deixar um doido portar arma? Não, né?
Porte de arma quando praça em serviço ativo ou inatividade, né? Observada as restrições impostas no inciso anterior, né? Condenação que desaconselha o porte, né? Então, pessoal, lembrou do porte de arma do oficial? Quem vai aplicar as normas é o controlador geral. Porte de arma do praça, comandante geral, certo? Em determinada ocorrência no estado do Ceará, apresentaram-se uma equipe da polícia PMCE, chefiada por um primeiro-tenente. Então vamos lá. Tem a PMCE, né, numa ocorrência, chefiada por um primeiro-tenente. Certo. E uma corporação do Corpo de Bombeiro. Opa, a gente tem BM também. Chefiada por quem? Por um primeiro-tenente. Aqui a gente vê igualdade de posto, né, pessoal? Nessa situação, como os oficiais pertencentes a corporações diversas, né, são corporações diversas, não há precedência hierárquica entre eles, é errado. Por quê? Esse primeiro-tenente vai ter precedência hierárquica sobre esse primeiro-tenente. Por quê, Thiago? Ora, está expresso em lei, galera. Note que o nome é precedência hierárquica. Cuidado que a prova pode botar precedência funcional. Aí tu vai errar e vai ficar reprovado, certo? Vamos dar uma lida aqui. Em igualdade de posto ou graduação, entre os integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiro, aqueles militares, ou seja, aqueles policiais militares, terão precedência hierárquica sobre este. Ou seja, os policiais militares em igualdade de posto ou graduação têm precedência hierárquica sobre o Corpo de Bombeiro Militar. A Polícia Militar, por ser mais antiga que o Corpo de Bombeiro, tem essa precedência hierárquica, certo? Mas é claro, cada um fica no seu canto, né? Nenhum pode interferir no outro não, certo? Apesar de ser regido pela mesma legislação, ok? Pessoal, agora a gente vai iniciar o simulado que eu passei para minha turma online, certo? Minha turma linda aí que chegou a 500 alunos, minha turma do curso regular avançado, né? Que também é passo a passo, mas o pessoal lá já está um pouco eles já estão tão avançados de um jeito que eu passo uma questão difícil, eles já acham que é fácil, mas é porque já estão estudando há tanto tempo que as questões, que é um nível bem maior até do que CESP, eu só passo questão no meu curso a nível de CFO, certo? E o pessoal, mesmo assim, continua matando as questões e isso me deixa muito orgulhoso. Trabalho bem feito. Estou muito feliz com o pessoal do curso, porque estão com o nível lá em cima, certo? Do meu curso completo. Então vamos ler a primeira. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva minerada poderá ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por ato do governador do estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e inspeção médica de saúde, às quais será previamente submetido, para prestar serviço de segurança patrimonial. Note que ele está falando da segurança patrimonial. É diferente do conhecimentos técnicos e especializados, de próprios do estado. Conforme dispuser a lei específica, em que terá os direitos e deveres dos da ativa em igual situação hierárquica, exceto a promoção, a qual não concorrerá. E aí, o que vocês acham dessa questão? De primeira, ela está errada, pessoal. Por quê? A gente acabou de ler o artigo 6º. Não acabou de ler? O que diz no artigo 6º? Que os militares da reserva minerada poderão ser convocados para o serviço ativo e para esses designados em caráter transitório mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado. Até aqui está tudo lindo. Quando é que isso vai acontecer? Quando se fizer necessários aproveitamentos dos conhecimentos técnicos especializados, não houver no momento no serviço ativo militar habilitado para exercer a função, certo? Então o militar pode ser chamado voluntariamente nessas situações. Ele tem os mesmos direitos e deveres do da ativa? Tem. Ele concorre à promoção? Não, mas conta como tempo de efetivo serviço? Conta, certo? Já no artigo 185 ele vai trazer a mesma coisa, é a mesma coisa que a gente leu no 6º. Ó, por aceitação voluntária, o militar da reserva minerada pode ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por ato do governador do estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e inspeção médica. Quando o militar é convocado, pessoal, tem que ver se ele está apto para poder prestar esse serviço, ele está apto nos exames médicos, certo? Que ele vai ser submetido. Quando se fizer necessário os aproveitamentos técnicos e especializados do militar, a gente acabou de ver no artigo 6º. Ele tem os mesmos direitos e deveres do da ativa, exceto quanto à promoção, que ele não concorre, certo?
E a designação que trata o artigo terá duração necessária ao cumprimento da atividade que motivou, sendo computado esse tempo como de serviço militar. Então eu posso dizer que a mesma coisa do artigo 6º só, pessoal, que eu tenho uma convocação de segurança patrimonial. Aqui já é diferente, pessoal, cuidado. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva minerada pode ser designado para o serviço ativo em caráter transitório por ato do governador do estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e inspeção médica de saúde, às quais será previamente submetido para prestar serviços de segurança patrimonial próprios do estado, conforme dispuser quem, pessoal? Lei específica, sendo computado como tempo de serviço militar. Pessoal, no artigo 186, por acaso, ele fala que o militar não concorre à promoção. Ele fala isso no artigo 186, como tem na nossa questão. Exceto quanto à promoção. A gente está falando de segurança patrimonial. Você vê que não fala. Mas, Tiago, eu sei que não concorre à promoção. Mas está previsto no estatuto que ele não concorre à promoção? Não está, porque é diferente do militar que vai se fazer o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados. Por quê? Porque aqui, pessoal, está disposto em lei específica. Tiago, se na lei específica disser que ele não concorre à promoção, beleza. Mas a gente cai na nossa prova essa lei específica? Não cai. Então, quem observou isso aqui foi o capitão Marcos Moraes, certo? E ele realmente está correto em falar isso, certo? Por quê? Porque os advogados que vão fazer a prova de vocês, vai que ele observe isso aqui. Aí bota, faz essa mistura. Tu vai lá e marca certo, vai estar errado. Vai caber recurso? Não vai, porque está aqui na letra da lei, certo? Ele botou na letra da lei, né? Então você tem que prestar atenção nisso aqui, certo? Então a primeira você vai marcar errado, porque não fala nada de promoção aqui, certo? Fala que vai dispuser a lei específica. Ele só fala que é computado como serviço militar, beleza? Então a gente pode ir para a segunda questão. Envolvendo militares do estado de mais de uma unidade, e se houver o cometimento da transgressão, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar, não podendo determinar a apuração, e afinal, se necessário, remeter os atos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. E aí, pessoal? A segunda questão, ela está errada. Por quê? Porque ele fala que não pode determinar a apuração. Pode, pessoal, certo? Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares do estado de mais de uma unidade, caberá ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato apurar ou determinar a apuração. Então ele pode determinar. E ao final, se for necessário, ou nomezinho, pessoal. Se necessário. Cuidado que pode botar em todo caso, né? Só se necessário. Remeter os atos à autoridade funcional superior comum aos envolvidos. Ok? Vamos para a terceira. Para cumprimento, após processo regular de sanção disciplinar, deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo militar punido de sua nota de culpa. Pessoal, é a partir da sua nota de culpa? Não, pessoal. É 5 dias após a ciência do militar punido de sua publicação, certo? Ele fala que processo regular, fala. O procedimento administrativo disciplinar é um processo regular? É, pessoal, certo? O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo militar punido de sua publicação. Pessoal, aí se tivesse aqui, o início do cumprimento da sanção deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após solucionado os recursos disciplinares, né? Estaria correto? Não. Se ele entrar com recurso, pedido de reconsideração de ato e recurso hierárquico, certo? Se ao final ainda tiver punição a ser cumprida, muda o prazo. Aí é o prazo de 3 dias, certo? Para poder começar a cumprir depois que ele souber a solução lá do recurso hierárquico. Beleza, pessoal? A anulação é a declaração de invalidade da sanção disciplinar, aplicada somente pela própria autoridade ou por autoridade subordinada, quando na apreciação de recurso verificar a ocorrência de ilegalidade devendo retroagir a data do ato. Muita gente errou essa aqui, eu não entendi por quê. Ela está correta. O pessoal achou que pela palavra somente estaria errado. Não está, pessoal, não deixa a questão errada. Vamos lembrar a anulação. A anulação, pessoal, ela é uma recompensa militar ou ela
ou ela é uma revisão, pessoal, de um ato disciplinar, né? Então a gente sabe que a anulação ela não é recompensa, é o cancelamento, certo? Aqui vai ser a revisão dos atos disciplinares. A anulação, pessoal, é quando o militar ele foi punido de maneira ilegal, certo? Aqui ele foi punido de maneira ilegal. E por ser punido de maneira ilegal, né, tem que ser anulado justamente a declaração de invalidade da sanção disciplinar, certo? Quando se verificar a ocorrência de ilegalidade, ou seja, o militar foi punido de maneira ilegal, certo? Se ao final conseguir ser anulada, ele deve retroagir a data do ato. A gente tem um exemplo muito simples que aconteceu recentemente, né? Teve aí alguns policiais militares que se juntaram para fazer uma reunião, né, aqui. E por essa reunião eles foram demitidos, certo? Foi aplicado de maneira ilegal? Foi. Então eles passaram aí, se eu não me engano, foi 3, 4 anos, não sei, sem trabalhar demitidos, certo? Mas buscaram anular, né? Conseguiram anular, conseguiram. Então eles receberam aí cada um mais de 100 mil reais, alguns receberam até promoção. Por quê? Porque retroage a data do ato, certo? Ou seja, eles têm direito a receber de volta todo o prejuízo, ou seja, todo o salário que eles deixaram de receber, a promoção, a antiguidade, ou seja, se o militar foi prejudicado ilegalmente, ou seja, ele perdeu tudo aquilo de maneira ilegal, ele tem direito a receber tudo de volta, não tem, só que retroagindo a data do ato. Então, anulação, declaração de invalidade da sanção, certo? E ela tem, né, o efeito retroativo. E é claro, a anulação você pode anular qualquer sanção, demissão, expulsão, reforma, certo? O cancelamento lá não se aplica a reforma, nem expulsão, nem demissão. Então, ó, a anulação é a declaração de invalidade da sanção aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada, quando na apreciação de recurso verificar a ocorrência de ilegalidade devendo retroagir a data do ato. Pessoal, tem um prazo, certo, para você anular, certo? O prazo é de 5 anos, certo? Então, a anulação de uma sanção ela só pode ser feita no prazo de 5 anos, a contar da data da publicação, a conta da data da publicação do ato, ok? Se passar os 5 anos, aí não tem como, certo? Não tem mais como, ok? A absolvição judicial por falta de prova. A absolvição judicial por falta de prova de ter o acusado concorrido para a transgressão poderá ocasionar a instalação de novo processo regular, caso surjam novos fatos ou evidências posteriormente à conclusão dos trabalhos na instância administrativa. A quinta, pessoal, está correta. Vamos ver por quê. Não vou ler o artigo 72 porque já tem uma questão do artigo 72. Não impede a instalação de novo processo regular, caso surjam novos fatos ou evidências posteriormente à conclusão dos trabalhos na instância administrativa, a absolvição administrativa ou judicial do militar do Estado em razão de não haver prova de existência do fato, falta de prova de ter o acusado concorrido para a transgressão ou não existir prova suficiente para a condenação, né? Ou seja, pessoal, como é que funciona isso aqui? Certo? O militar, né, ele foi absolvido, né, no caso, só que apareceu, ele foi absolvido, certo, na instância aqui, né, administrativa ou judicial, certo? Por quê? Porque não tinha provas de existência do fato, não tinha prova que provasse que ele realmente cometeu aquela transgressão. Só, pessoal, que surgiu novas evidências, certo? Posteriormente à conclusão dos trabalhos, certo? Então, por isso pode ser instalado um novo processo regular em razão dessas novas evidências, ok, pessoal? Então, a quinta questão, ela está correta, certo? A absolvição judicial por falta de prova de ter o acusado concorrido para a transgressão poderá ocasionar a instalação de novo processo regular, o que diz não impede a instalação de novo processo regular caso surjam novos fatos ou evidências. Na instância administrativa, a absolvição administrativa ou judicial. No caso, aqui foi citada a absolvição judicial, que é a mesma coisa, certo? Caso surjam novos fatos ou evidências posteriormente à conclusão dos trabalhos na instância administrativa. Questão linda, pessoal. Vamos para a sexta. O início da contagem de prescrição de qualquer transgressão disciplinar da data em que foi praticada, interrompendo-se pela instauração de sindicância, de conselho de justificação ou de disciplina,
ou de processo administrativo disciplinar pelo sobrestamento destes. Pessoal, essa questão está correta. O que é prescrição? A prescrição, pessoal, é quando ocorrer um ato, certo? E passou vários tempos, vários anos, e não fizeram nada para poder fazer, para responsabilizar o militar. Não tomaram nenhuma providência sobre esse ato, certo? Então, a gente vai falar da extinção, né, da punibilidade, né? Ou seja, quando o militar estiver na reserva e ele passar para a reforma, não vai poder mais ser punido. Se ele morrer, também não vai mais ser punido. E a gente tem a prescrição, né, que fala na nossa questão. Então é quando ocorreu o fato, certo? Passou muito tempo e não foi tomada nenhuma providência, pode prescrever. Quando é que começa a contar a prescrição? Ela é contada a partir da data em que foi praticado, certo? Então cuidado, não é da publicação, é do ato que foi praticado, já começa a contagem do prazo de prescrição, certo? E se interromper esse prazo pela instalação de sindicância, de processo regular ou pelo sobrestamento deles. O que é sobrestamento? Pela pausa, né? Vou já explicar. Então a gente tem um prazo para prescrição, né? 2 anos para a transgressão de advertência ou repreensão, 3 anos para a transgressão sujeita a permanência disciplinar, ou seja, o militar praticou um ato, né? E teria que ser punido com permanência. Aquele ato só passou 3 anos, passou 4 anos e não foi tomada nenhuma providência. Prescreve, não pode mais ser punido. Em 4 anos para a transgressão sujeita à custódia, em 5 anos, reforma, demissão e expulsão e proibição do uso de uniforme. É fácil, pessoal, lembrar isso aqui. Por quê? Porque é em ordem. Você começa das mais simples, a advertência e apreensão, que é 2 anos, aí vai subindo 3 anos, 4 anos, 5 anos. 3 anos, permanência, 4 anos, custódia, 5 anos, reforma, demissão, expulsão e proibição do uso de uniforme. E no mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal ou no Código Penal, Penal Militar, para a transgressão compreendida também como crime. Então, se a transgressão também for crime, aí você vai olhar o prazo estabelecido na legislação penal, né, no Código Penal ou Penal Militar. Então, o início da contagem de prescrição, certo, de qualquer transgressão é da data que foi praticada, interrompendo-se pela instalação de sindicância, de conselho de justificação, ou de disciplina ou de processo administrativo, ou pelo sobrestamento desse. Sobrestamento, pessoal, é pausa, né, como se estivesse pausando. Um exemplo, a demissão do oficial pode ser aplicada no primeiro caso em que, quando ele for condenado na justiça comum militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, certo? Então, abrir um conselho de justificação para poder julgar o oficial, certo? Só que tinha que demitir. Então ele vai fazer o sobrestamento, vai esperar a decisão na esfera penal para ver quanto tempo ele vai pegar a pena. Se ele pegar 3, 4 anos, aí inicia de novo e aplica lá a demissão, certo? Então, lembrou, né, do prescrição, certo? Vai se interromper, né, o prazo para prescrição quando se instaurar o processo regular ou sobrestamento desse, como diz a questão. O início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão é da data que foi praticada, interrompendo-se pela instalação de sindicância, de conselho de justificação de disciplina ou processo administrativo disciplinar ou sobrestamento destes, ok? Entre os militares estaduais da ativa temos os componentes da reserva remunerada. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, pessoal. Faltou o quê? Quando convocados. Tem que ter o nomezinho, certo? Então você já pula. O militar da reserva remunerada, ele só é militar ativo quando convocado, ok? Vamos para a 8ª. Pela mesma transgressão, não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, sendo nulas as penas mais brandas quando indevidamente aplicadas a fatos de gravidade com elas incompatível, de modo que prevaleça a penalidade mais branda. Pessoal, não é a mais branda, pessoal, é a compatível. Ou o artigo 41. Na aplicação das sanções disciplinares previstas nesse código, serão rigorosamente observados os seguintes limites. Quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada no seu limite máximo. Ou seja, quando o militar tiver mais pontos positivos, certo, do que negativos, a punição não pode ser aplicada no seu limite máximo, né? Ou seja, começa pelo comportamento, né? Tá no mínimo no bom comportamento, prestou serviços relevantes, né? A corporação, certo? Então ele vai ter as circunstâncias atenuantes. Agora, quando as circunstâncias agravantes preponderarem, aí sim a sanção pode ser aplicada no limite máximo,
Ok, pessoal? Tiver no mau comportamento, conexão, né, concurso de agentes, então são as circunstâncias agravantes. Aí, o que diz no inciso terceiro? Pela mesma transgressão não será aplicada mais de uma sanção disciplinar, ou seja, o militar não pode ser punido duas vezes por causa de um ato, certo? Isso aí tem no nosso ordenamento jurídico. Sendo nulas as penas mais brandas quando indevidamente aplicadas ao fatos de gravidades com elas incompatível, de modo que prevaleça a penalidade devida para a gravidade do fato. Ou seja, o militar cometeu uma transgressão grave. Ele foi punido aqui com a repreensão, certo? E com uma permanência disciplinar. Vamos supor que ele foi punido com essas duas. Pessoal, pela mesma transgressão, pode ser aplicada mais de uma sanção? Não pode, certo? Vai ser nula a pena mais branda quando indevidamente aplicada. A repreensão, ela se aplica à falta grave, não se aplica. Então, tu corta aqui, certo? A repreensão vai ser aplicada à permanência disciplinar, certo? Então, tem que prevalecer, certo? A penalidade devida para a gravidade do fato, certo? Então, isso aqui é bem simples. Vamos ler o restante. Tenha sido considerado extraviado, o cargo militar estadual é considerado vago. Questão correta, certo? Militar extraviado, certo? É considerado vago. O cargo militar estadual é considerado vago. Criação, certo? Até que o militar tome posse, exoneração, demissão e expulsão, certo? Falecido, extraviado e desertor. Quem fez a minha formulazinha errou essa aqui, acertou essa aqui brincando, né? Quem fez a minha formulazinha? Vocês lembram do fidicídio, pessoal? Falecimento, extravio, expulsão, demissão, criação, até que o militar tome posse, exoneração a pedido e por último o desertor, né, que aqui é criminoso. Então, o cargo militar estadual é considerado vago. Falecimento, extravio, expulsão, demissão, criação, exoneração. E a gente tem aqui os desertores. Então, quem lembrou da formulazinha fidicídio, né? Claro que não vai errar uma questão dessa nunca, beleza? Isso lhe ajuda bastante a memorizar. Dentro de uma mesma organização militar estadual, a sequência de substituição para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas em lei ou regulamento, respeitada a qualificação exigida para cargo ou exercício de função. Ora, pessoal, se tu vai exercer uma função, primeiro, o que é que vem dizer lá na parte do cargo, da função e do comando? Tem que ser compatível com o seu grau hierárquico, certo? Então, se tu vai assumir um cargo ou responder por funções, né, tem que ser de acordo com o teu grau hierárquico, né, para tu ser comandante de uma unidade, né, tem que ser lá coronel, tenente coronel, né? Então tem que ser compatível sua função com seu grau hierárquico, certo? Que é estabelecido em lei ou regulamento. Então, ó, sempre tem que respeitar a qualificação exigida para o cargo ou exercício da função. Então, a questão 10 está na letra da lei, artigo 40. Dentro de uma mesma organização militar estadual, a sequência de substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas em lei ou regulamento, respeitada a qualificação exigida para cargo ou exercício da função. Faltou aqui a função, certo? Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis, mesmo dolosos contra vidas, e ações judiciais contra atos disciplinares. Pessoal, a gente vai marcar errado. Pessoal, crime dolosos contra a vida é competência de quem? Do júri, certo? Se foi culposo contra a vida, também é do júri? Não, pessoal. Só os crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando se há vontade de matar, certo? Então vamos fazer uma revisão. Pessoal, os militares estaduais nos crimes militares definidos em leis vão ser julgados por quem? Pela justiça militar. Crime militar, justiça militar. Crime comum, justiça comum.
Na primeira instância, pessoal, a gente vai ter um conselho de justiça presidido pelo juiz de direito. Então, ó, exercitada pelo juiz de direito, conselho de justiça. Como é que vai funcionar? Conselho de justiça vão ser 4 magistrados, 4 oficiais, né, que vão ser os magistrados da justiça militar, presidido por esse juiz de direito. Ele vai ser o presidente. Isso na primeira instância. Se o militar recorrer, vai para a segunda instância, que é a revisão da primeira. Certo? Aí em segunda instância vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Certo? Aí a gente vem para as exceções. Compete aos juízes de direito, juízo militar, processar e julgar singularmente, ou seja, aqui ele vai julgar sozinho, não vai ter aquele conselho de justiça, só em 2 casos. Nos crimes militares cometidos contra civis e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares. Tiago, que essas ações judiciais contra atos disciplinares? Olha, tu estava respondendo a um procedimento. Foi punido, né, lá no final. Entrou com reconsideração de ato, não foi reconsiderado. Entrou com recurso hierárquico, não foi reconsiderado de novo. Se tu se julgar prejudicado, tu pode ainda entrar com ação judicial contra aquele ato disciplinar. Aí quem é que vai julgar? Juiz de direito singularmente. Não vai ter o conselho de justiça, certo? Aí aqui, pessoal, ele vai entrar na regra geral, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares, regra geral. O disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Pessoal, crime doloso contra a vida é competência do júri, certo? Ele diz que aqui é o juiz de direito singularmente, não é. É só os crimes militares cometidos contra os civis e ações judiciais contra atos disciplinares. Doloso contra a vida entra na competência do júri, ok? Vamos para a 12. Salvo o direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto de graduação correspondente. Essa questão está correta. Pessoal, o que é o direito adquirido? O nome já diz, é um direito que você já adquiriu. Na nossa lei atual, pessoal, vou explicar o direito adquirido. Ela diz que o CEL, comandante-geral, coronel-comandante-geral, ele tem direito o quê? A incorporação, né? Ou seja, ele pode incorporar. Um exemplo. Vamos supor aqui que ele ganhe 12 mil reais. Certo? Vamos botar 12 mil pelo posto de coronel. E ele ganha mais, vamos supor aqui, mais 5 mil, né? Porque pelo cargo que ele ocupa de coronel comandante geral. Né? Se a gente for somar isso aqui, vai dar 17 mil reais, né? No total. 17 mil reais, certo? No total que ele vai ganhar. E se ele for para inatividade, ele vai deixar de ganhar esses 5 mil do cargo que ele ocupa? Não, é incorporado, certo? Ele vai ganhar os 17 mil, mesmo se ele for para reserva. Só que essa é a lei atual. Aí vamos supor que esse coronel aqui, o coronel X, certo? Ele foi, né, para reserva porque foi substituído pelo coronel Y, certo? Só, pessoal, que quando o coronel Y ele foi nomeado coronel comandante geral, foi revogada essa lei de incorporação, certo? Não existia mais essa lei. Foi revogada a lei de incorporação, ou seja, chegou uma lei e falou, não vai ser mais incorporado. Então ele vai ganhar aqui o salário dele de 12 mil, mais os 5 mil de coronel comandante geral. Quando ele for para casa, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar só os 12 mil. Ele não vai ganhar os 17. Por quê? Porque foi revogada a lei. Então quer dizer que esse coronel comandante geral X, ele ganha 17 mil. Então vai voltar a ganhar só 12? Não, por quê? Porque na época ele tinha um direito adquirido. Ou seja, ele preencheu os requisitos para ser coronel comandante geral e já adquiriu aquele direito à incorporação. O coronel Y, quando ele entrou, já tinha sido revogado a questão da incorporação. Então não vai incorporar, certo? E quando esse coronel for para a reserva remunerada, ele vai ganhar os 12 mil, né? E o coronel aqui ele vai ganhar os 17, né? Porque ele já tinha o direito adquirido. Então, essa parte é simples, né, pessoal? Vamos apagar aqui. Salvo o direito adquirido, correto. Os proventos da inatividade não poderão exceder
a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto ou graduação correspondente. Ou seja, os proventos da inatividade, pessoal, não pode ser maior do que o salário, né, percebida pelo militar estadual ativo, certo? Isso em igualdade de posto ou graduação, questão correta. Tá aqui, pessoal, ó. Respeitado o direito adquirido, ou seja, a mesma coisa, salvo o direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto ou graduação correspondente, ok? Vamos para a próxima. A licença para tratar de interesse particular, LTIP, é a autorização para afastamento parcial do serviço por até 2 anos, contínuos ou não, concedida ao militar estadual com mais de 10 anos de efetivo serviço que requerer com essa finalidade. Pessoal, essa questão está errada, porque ele fala afastamento parcial. Não é afastamento parcial, é afastamento total do serviço. A gente acabou de falar da LTIP. É para afastamento total do serviço por até 2 anos contínuos ou não, concedido ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço que requerer com essa finalidade. Ele tem prejuízo da remuneração, da contagem de serviço, de contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação. Vamos para a próxima. Durante o período de prorrogação da licença maternidade, a militar estadual tem direito à sua remuneração, sendo vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, não podendo também a criança ser mantida em creche ou organização similar, sob pena da perda do direito em benefício e sem responsabilidade funcional. Como isso foi uma atualização recente, eu vou explicar para vocês. Certo? A gente lembra que antigamente, pessoal, a licença gestante, certo? Ela era só por 120 dias. Podia ser prorrogada, não, mas com a nova lei, 120 dias prorrogar por mais 60 dias. Como é que se vai dar essa prorrogação? Qual é a regra geral? A licença paternidade, ela pode ser... botei foi paternidade, olha. Pessoal, a licença maternidade, né, ela pode ser tirada, né, a licença gestante, ela pode ser tirada a partir do 8º mês de gestação, né, salvo prescrição em contrário. Ela pode tirar antes, ok? E se ela tiver complicações no início, aí ela vai tirar uma licença para tratar de saúde própria, certo? Então vamos ler aqui. A prorrogação da licença, que trata o parágrafo 1º, ela vai ser assegurada à militar estadual mediante requerimento, ou seja, ela vai pedir. Quando ela pedir, pessoal, pode ser efetivada até o final do 3º mês após o parto, certo? Ela pede, vai ser concedida até o final do 3º mês depois do parto, certo? E é concedida imediatamente após a fruição da licença maternidade, que está lá previsto na Constituição. Então, o que acontece? Durante esse período de prorrogação, a militar ela vai ter direito à sua remuneração, ela não vai ter nenhum prejuízo, só que ela tem algumas vedações. Primeira vedação, né? Primeira proibição. Ela não pode exercer qualquer atividade remunerada, certo? Por fora, certo? Ou seja, ela não pode exercer atividade remunerada. Por quê? Porque ela pode ser gaiata. Não, vou pedir prorrogação só para mim poder fazer um bico ali para poder ganhar mais. Não pode, certo? Não pode exercer qualquer atividade remunerada, certo? E a criança não pode ser mantida em creche ou organização similar. Por quê? Porque, ora, foi criado justamente para ela passar mais tempo com seu filho, né? Para ela cuidar lá do seu filho, por isso pode ser prorrogado. Então, a criança não pode ser mantida em creche. Se isso acontecer, o que vai gerar, pessoal? Pena da perda do direito, do benefício e ainda vai ter apuração de responsabilidade funcional. Certo? Além dela perder o benefício, ainda pode ser, ainda vai se responsabilizar, certo? Funcionalmente. Em caso de aborto não criminoso, que é aborto não criminoso? Caso de estupro, né? A mulher foi estrupada, no caso do anencefalo, né? Então pode fazer o aborto, mas não é criminoso. Comprovado mediante atestado médico, ela vai ter direito à licença, certo? Remunerada, né? Só que é só 2 semanas, certo? Não é os 60 dias, é só 2 semanas. Então ela fala aqui no final da questão, sem responsabilidade funcional, você vai marcar errado. Por quê?
é vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária e a criança não pode ser mantida em creche. Se isso acontecer, vai ter duas coisas que vai acontecer: a pena da perda do direito e a apuração da responsabilidade funcional. Certo? Então, questão errada. Vamos para 15. Só ver aqui que horas são. Eita, tá com quase 2 horas de aula já, cara. Passa rápido, viu? Para cumprimento de punição disciplinar, conforme determinado pelo comandante geral, a licença para tratar de interesse particular pode ser interrompida. Pessoal, aqui tá a questão correta, a gente acabou de ver, né, galera? As licenças podem ser interrompidas a pedido ou nas seguintes situações. Ó, cumprimento de punição disciplinar conforme determinado pelo comandante geral, certo? Então, para o cumprimento de punição, conforme determinado pelo comandante geral, a licença para tratar de interesse particular, que é uma licença, né, pode ser interrompida, faz parte lá das licenças, questão correta. Se durante o processo e julgamento do foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o comandante-geral da respectiva corporação militar providenciará um entendimento com o juiz de direito do feito, visando a garantia da ordem na cidade. Pessoal, tá errado. Não é na cidade, é nas cercanias do foro ou do tribunal, certo? Aqui, pessoal, se durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o comandante da respectiva corporação providenciará um entendimento com o juiz de direito do feito, visando a garantia da ordem nas cercanias do foro ou tribunal pela polícia militar. Não é na cidade toda, tá errado, né? O militar vai ser julgado quando ele chega lá, tem um bocado de gente querendo bater nele, né? Não pode, pessoal, ele tem direito à sua integridade física, certo? Então, vai ser feito um entendimento com o juiz de direito, certo? E a polícia militar vai garantir, né, a ordem na cercania do foro ou do tribunal lá onde ele vai ser julgado, ok? Ao militar estadual da ativa e inativo no exercício de função militar de natureza ou de interesse militar, dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Essa tá errado, pessoal. Por quê? Porque só tá isento o militar ativo. O inativo não. O inativo ele pode sim. Ele não é dispensado do serviço, certo? No júri. Então, ó, o militar estadual da ativa no exercício de função de natureza ou de interesse militar é dispensado do serviço na instituição do júri e do serviço na justiça eleitoral. Não se aplica ao inativo, certo? Ou seja, ele não vai poder participar lá do júri, né? E nem do serviço na justiça eleitoral. Você marca aí. Vamos fazer as observações. O militar da ativa no exercício de função de natureza ou de interesse militar, ele é dispensado do serviço na instituição do júri e na justiça eleitoral. Cuidado que isso aqui pode ser uma questão de prova, viu, pessoal? É proibido ao militar estadual o uso dos uniformes em manifestação de caráter político partidário, salvo candidato a cargo eletivo. Ora, pessoal, você vê o Cabo Sabino, o Capitão Wagner, são candidatos, eles possuem cargos eletivos. Você vê ele de farda? Não, né? Então, isso aqui, cuidado para não confundir com a designação hierárquica. A gente tem 3 casos que o militar não pode usar o uso de uniforme. Em manifestação de caráter político partidário, a lei dá uma ressalva? Não, então a questão já está errada. Em manifestação de caráter político partidário, salvo candidato a cargo eletivo. Não tem esse salvo, aqui é nas designações hierárquicas, certo? No estrangeiro, em todo caso, pessoal, não, salvo quando expressamente determinado autorizado. Cuidado que pode vir uma questão que diz que de nenhum modo ele pode usar no estrangeiro, está errado. Na inatividade, né, também tem salvo para comparecer solenidade. Tu é policial inativo, teu filho vai ser nomeado policial militar. Tu quer ir lá no centro de evento fardado para ver a nomeação dele. Tu pode pedir ao teu comandante, certo? Comandante geral, se ele autorizar, aí tu pode ir mesmo sendo inativo, ok? Vamos para 19. Então, pessoal, lembra aí. Quando é que é proibido usar uniforme? Manifestação de caráter político partidário. No estrangeiro, salvo autorizado. E na inatividade, salvo para comparecer solenidades. Autorizado pelo comandante geral. Pessoal, essa 19 pegou muita gente. Quase eu morro de rir.
Os militares estaduais da ativa, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser temporariamente proibidos de usar uniforme por decisão do comandante-geral, conforme estabelecer o Código Disciplinar. Pessoal, essa punição se aplica ao ativo? Nunca, pessoal. É isso aqui, pessoal, os militares inativos, certo? Vocês lembram, a gente viu proibição do uso de uniforme lá no Código Disciplinar. Cuja conduta possa ser ofensiva à dignidade da classe, poderão ser temporariamente. Qual é o tempo, pessoal? Até o limite de 1 ano, né? Proibidos de usar uniforme por decisão do comandante-geral, conforme estabelecer Código Disciplinar. Cuidado com essas pegadinhas, pessoal. É vedado a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniformes ou a ostentação de distintivos, insígnias, agidas ou emblemas iguais ou semelhantes que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais, exceto nos casos previstos em lei. Tem exceção, pessoal? Errado, não tem exceção, certo? A gente tem aqui o nosso artigo 76. É vedado a qualquer civil ou organização civil o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos, insígnias, ajudas ou emblemas iguais ou semelhantes que possam ser confundidas ou adotadas pelos militares estaduais. Não tem exceção, pessoal. Inclusive, a lei é bem rígida nessa parte, certo? Por quê? Quem é que vai se responsabilizar se isso acontecer? Todo mundo. Todo mundo entra no foguete. Os indivíduos que tenham cometido, os diretores, os chefes, os chefes de repartições de organizações de qualquer natureza, as firmas ou empregadores, empresas, institutos, departamentos, todo mundo vai se responsabilizar, certo? Então, ó, pelo menos que possa ser confundido. Isso acontece na prática? Não. Vai ali no Shopping Parangaba para tu ver os bombeiros lá do shopping lá, a mesma farda do bombeiro militar. Certo? Então não tem exceção, é vedado totalmente qualquer organização civil, certo? Que ostenta uniforme que seja pelo menos semelhante, certo? Por que isso não acontece na prática? A polícia militar tem tantos problemas para resolver que no momento não acontece, mas no futuro pode acontecer, mas o que importa para a gente é a letra da lei, ok? Reversão é ato pelo qual o militar estadual agregado ou inativado retornar ao respectivo quadro ou serviço ativo, quando cessado o motivo que deu caso à agregação, quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário, na forma da lei. Aqui está na letra da lei, pessoal, está correto. Vamos ler aqui o artigo 174. Reversão é ato pelo qual o militar estadual agregado ou inativado retorna ao respectivo quadro ou serviço ativo, quando cessado o motivo que deu caso à agregação ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário. Vou fazer um resumo. Pessoal, reversão do agregado, quando ele retorna ao seu quadro. Você lembra que quando o militar é agregado, ele continua ativo, só que ele não possui vaga na sua escala hierárquica, né, no seu quadro, e não tem número. E quando cessar o motivo que deu caso à sua agregação, ele tem que ser novamente botado lá na sua vaga. Então isso se chama o que? Reversão, ele é revertido. Então essa reversão do agregado, quando retorna ao seu quadro, é ato do comandante-geral. Já o inativo, quando ele é convocado ao serviço ativo, ele é o que? Revertido. É ato de quem? Do governador do estado, camilongo ou autoridade por ele designada, certo? Então, tanto quem agrega o militar, tanto quem agrega é o comandante-geral, como quem reveste também é o comandante-geral. Então, ó, compete ao comandante-geral efetivar o ato de reversão, devendo ser publicado em boletim interno da corporação no prazo de até 10 dias, contado do conhecimento do oficial do fato que motivou. Quando o comandante-geral agrega, também tem que ser publicado em boletim interno até 10 dias e o militar tem que ter a sigla AG, né, no seu nome. Mesma forma quando ele é revertido, certo? Tem que publicar até 10 dias. Já a reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato de competência do governador do estado ou de autoridade por ele designada, ok? É considerado ausente o militar que por mais de 24 horas consecutivas deixe de comparecer à sua organização militar estadual, sem comunicar qualquer motivo de seu impedimento, ou ausentar sem licença de organização militar onde serve o local onde deve comparecer, constituído transgressão disciplinar de natureza grave. Questão perfeita. O militar que passar ausente, ele é o que? Transgressor ele comete transgressão disciplinar de natureza grave. Quando é que ele é considerado ausente? Por mais de 24 horas consecutivas, deixar de comparecer, ou até ele compareceu, mas saiu lá no meio de serviço sem
falar nada, né? Ele é ausente. Então, ó, é considerado ausente nos dois casos. É por mais de 24 horas. Não é até 24 horas, é mais. Deixar de comparecer à sua organização militar estadual sem comunicar o motivo de impedimento. Ou ausentar-se sem licença onde serve ou local onde deve permanecer. Certo? Então, ele fala aqui, ó, decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, serão observadas as formalidades previstas em lei. Como assim? Ele passou mais de 24 horas sem comparecer, é ausente, certo? Então aí vai começar o período de graça, que vão procurar o militar. Aí se passar mais de 8 dias e o militar não comparecer por vontade própria, ele é o quê? Ele é desertor, né? Então aí ele já é criminoso, então tem que prestar atenção nisso, certo? Por isso que se observa as formalidades previstas em lei. O militar estadual que cometeu o crime de ausência responderá na esfera administrativa por transgressão disciplinar de natureza grave. Errada, certo? Ou seja, existe crime de ausência? Não, isso aqui é só transgressão disciplinar. Quando o militar é considerado ausente, ele é só transgressor disciplinar. Agora, no momento que ele passa mais de 8 dias e caracterizou crime de deserção, ele já é criminoso, certo? Então, o ausente é até transgressão grave, mas não é crime, é só transgressão, certo? Afastar-se quando em atividade militar com veículo automotor, aeronave ou embarcação ou a pé da área que deveria permanecer ou não cumprir roteiro de patrulhamento pré-determinado constitui transgressão média. Errado. Que é grave, pessoal. Letra da lei. Afastar-se quando em atividade militar com veículo automotor, aeronave ou embarcação ou a pé da área que deveria permanecer ou não cumprir o roteiro de patrulhamento pré-determinado. Transgressão disciplinar de natureza grave. Duas questões aqui de direito constitucional. Vamos ler comigo. CESP-TRT, 17ª Região, 2010. Segundo a Constituição Federal, deve ser concedido o habeas data. Pera aí, vamos marcar aqui. Ele quer saber do habeas data. Sempre que a ausência de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pessoal, essa questão está errada. Ele fala o quê? A ausência de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos. Ele está falando de quê, pessoal? Mandato de injunção. O mandato de injunção, pessoal, é justamente quando a pessoa tem um direito, certo? E ela não está podendo gozar desse direito, por quê? Porque não tem norma regulamentadora, né? Tem uma omissão legislativa aí, não tem uma norma que regulamente aquele direito. Então ela vai fazer o que? Entrar com mandato de injunção. O habeas data, pessoal, que a gente sabe que é personalíssimo, ele é quando a pessoa quer obter alguma informação e houve uma negativa, né? De dar essa informação a essa pessoa. Então ela vai entrar com habeas data, né? Quando ela quiser informações sobre ela mesma, né? Lembra que o habeas data é personalíssimo. Ou então, pessoal, para retificação serve também, ou para acrescentar alguma informação a mais, certo? E você foi negado desse direito, você vai entrar com habeas data, certo? Não pode confundir com habeas corpus. O habeas corpus tem a ver com o direito de ir e vir, né? Quando é restringido seu direito de locomoção. A gente tem um habeas corpus preventivo e repressivo, certo? Tem que ter essa diferenciação. CESP-TRT. Qualquer partido político pode impetrar mandato de segurança coletivo para proteção de direito líquido e certo? Errado, pessoal. É qualquer partido político? Não. O partido político tem que ter representação no Congresso Nacional, ou seja, tem que ter pelo menos um senador, né, ou ali um deputado federal, tem que ter representação no Congresso Nacional, certo? No caso da associação, né, quando é que ela pode impetrar aí esse mandato de segurança coletiva? Ela tem que ter no mínimo um ano de funcionamento, né, vocês sabem, tem que ter fins lícitos, certo? Então vocês têm que lembrar, certo? Quando for a gente tem também, pessoal, os demais, né, que não precisam aí ter esse requisito de um ano, né? Só a associação, certo? As sindicais não precisam, né? As repartições não precisam, é só a associação. Na próxima aula eu vou trazer mais questões de direito constitucionais para vocês, certo? Então,
eu vou fazer essa primeira parte, certo? Na segunda parte a gente vai resolver. Eu vou deixar logo essa aqui disponível para vocês assistirem logo. Enquanto vocês assistem essa, eu vou gravar a resolução da prova de 2012 para contemplar as nossas 120 questões da primeira aula, beleza? Então, um abraço. Se vocês gostaram, comentem lá, certo? No meu Facebook, até a outra aula que eu vou gravar agora, beleza? Um abraço.